O vídeo dessa semana, a gente tá viajando para Goiânia. Olha, eu tô aqui em Goiânia e quero contar o que essa cidade aqui representa. Foi uma cidade muito importante na minha vida de aviador e eu vou contar aqui, sem chorar, os melhores momentos que eu vivi aqui e o que se passou aqui em Goiânia. Foi em 1998, no século passado. Eu era piloto comercial, já tinha feito todas as minhas carteiras em São Paulo, no Aeroclube de São Paulo, voava por ali, fazia uns voos panorâmicos, levava os amigos para passear, para me ajudar a acumular as horas de voo. E quando um amigo meu, no Aeroclube conhecido como Zé Caveirinha, Zé, um beijo para você, que eu sei que vai assistir esse vídeo e vai lembrar de muito que nós vivemos aqui em Goiânia. O Zé me chamou, falou: Pescada, você que está querendo continuar aí na aviação, fazer carreira, eu ouvi falar que agora vai ter campanha eleitoral, e na campanha eleitoral o pessoal em Goiânia precisa de muitos pilotos, porque os candidatos fretam os aviões e precisam do avião voando sem parar e eles não têm piloto lá para isso. Geralmente os pilotos de São Paulo são bem recebidos ali e conseguem emprego, né? Isso, nessa época, eu estudava na USP, eu fazia física na Universidade de São Paulo, trabalhava como mecânico na VASP do Breguinha, do 737-200, e era professor de inglês no FISC, lembra? Inglês e espanhol, FISC, pois é. Eu era professor do FISC e tive que tomar uma decisão muito difícil, né? Para minha pouca idade, na época eu tinha 22 anos de idade. Qual que era a proposta? Abandonar tudo isso, ir para Goiânia sem emprego, sem lugar para ficar, para tentar acumular as horas de voo na aviação, que esse era o meu grande sonho naquela época. E aí, conversando com meus pais, né, que me tranquilizaram, e eu lembro do meu pai falando: filho, qual que é o pior cenário? O pior cenário é você abandonar tudo isso e as coisas darem errado e você voltar aqui para casa, e aqui em casa você tem tudo, não precisa se preocupar com nada. Então, assim, você tem muito pouco a perder e muito a ganhar. E aí isso me ajudou muito. Obrigado, pais, por me ajudarem nessa tomada de decisão. E aí foi o que eu fiz: tranquei a faculdade, pedi demissão na VASP, pedi demissão no FISC e embarquei para Goiânia. Chegamos aqui em Goiânia sem emprego, andando pelos hangares, e aí fui recepcionado num dos hangares aí da falecida Planar Táxi Aéreo, do William, né? O William e o seu pai, o falecido pai, o William também. Um abraço, William, se você for assistir, o William filho, que me deu uma oportunidade de falar: olha, você pode, a gente como copiloto, né, na época, se você quiser voar aqui com a gente não tem remuneração, você vai ganhar as horas de voo, mas você pode ficar aqui hospedado no hangar aqui onde a gente deixa os aviões. E foi a decisão que a gente tomou, e aí eu e o Caveira dividimos um quarto aqui em Goiânia. Eu vou tentar depois resgatar algumas fotos ali. Eram condições bem precárias, né? Não é todo esse glamour aí que as pessoas pensam da aviação. O começo realmente é super difícil, mas eu estava dormindo do lado, né, do avião. E aí a Planar, ela fazia voos de malote, né? E na Planar tinham dois comandantes que eu tive o prazer de conviver. Vou falar deles aqui. Um deles é Renato Stanley, que é meu amigo peito até hoje, e depois nós vamos juntos na Latam. O Renato ainda voa na Latam, é um querido amigo. Vou contar uma coincidência que aconteceu já, mas o Renato era um dos comandantes, e o outro, Nilo Guizardi, que é um cara fortão, também voa na Latam, era aqui conhecido como Johnny Bravo, um cara que ele tem de forte, ele tem de doce, um cara amável, querido. Demos muitas risadas por aqui. E aí o William me convidou, e aí eu comecei a fazer uns voos de malote também com eles, de Cênica. A gente voava um Cênica 2, se eu não me engano. E começou a campanha eleitoral, veio um empresário de São Paulo com 3 aviões e um comandante só, com os 3 aviões. Então ele veio voar com a gente e pediu para o William ceder alguns copilotos ali para fazer um voo com ele. E aí eu tive a feliz coincidência de voar com o falecido Valcir Maurício, que é um cara que... Esse cara fez a diferença na minha vida aqui no começo da minha carreira, porque
Ele tinha 2 filhas, ele não tinha nenhum filho homem que queria ser piloto, e aí quando ele me conheceu aqui, ele me adotou como filho e me ensinou tudo o que ele sabia. Ele tinha uma experiência grande de Learjet, e a gente foi voar um Mitsubishi Papatango India Charlie Delta. Era um MU-2, um avião que quando chegou aqui ele fazia um barulho danado. As pessoas aqui, os pilotos aqui, faziam um mistério sobre esse avião, falando que era a coisa mais difícil do mundo, era um avião super complexo, tudo. E o Valcir chegou para mim e falou, ele me chamava de Sardinha: ô Sardinha, você vai tirar de letra disso aqui, senta aqui que eu vou te dar a instrução. E aí eu sentava só na esquerda, só voava na esquerda com ele, e ele me passou toda a experiência. E aí nós vamos à campanha eleitoral de 1998. O candidato a governador, ele estava enfrentando um governador antigo de 15 anos no poder. Ele era um cara super jovem e que depois acabou ganhando a eleição, né? E aí nessa campanha eleitoral em que a gente voava para cima e para baixo, me lembro de alguns artistas que a gente levava para os comícios. Um deles que me marcou bastante na época, o Rio Negro e Solimões, que depois ficaram estourados, né, no Brasil inteiro, e a gente levava eles, aquele baixinho engraçado, brincalhão. A gente se divertia muito. Uma atração eram eles, o Rio Negro e Solimões, e o outro era o Nerso da Capitinga, que também trabalhava na Globo, né, era um comediante. A gente ia buscá-lo também em Juiz de Fora, para depois passear com ele aqui em todos os lugares de Goiânia. Nessa época, uma época realmente era de pouca grana e de muita diversão. E aí, talvez nessa época que eu aprendi mesmo que a felicidade não é o dinheiro. O dinheiro não é a felicidade. A felicidade está nas pessoas, né? No clima, na energia das pessoas que você convive, você fazendo o que você gosta. Isso para mim aqui lembra muito o que eu vivi aqui em Goiânia. A gente se divertia. Vou contar algumas outras pessoas que eu deixei até anotado aqui, além do Renato e do Nilo, do Caveira. O Caveira voou com um comandante também falecido já, o comandante Martinho, que era muito conhecido aqui em Goiânia. Um cara polêmico, né, falador, assim, um índio, assim, um cara bem com características. Ele era paraense, um cara de um coração enorme, ensinou muito o Zé. A gente chegou a voar junto, era um cara muito bacana. Mas aqui nós conhecemos o Camilinho, que é meu amigo até hoje voa na executiva, Patrick Mols, Marcelo Santos, o Alexandre, que está na Latam até hoje, e uma figura carimpada chamada Fábio Paulo Giuntini. Pois imaginam que nessa época aqui, eu e Giuntini, com 22 anos de idade, brincando e se divertindo aqui em Goiânia, vocês conseguem calcular que de momentos maravilhosos a gente passou por aqui, né? Teve uma coisa que me marcou muito aqui também em Goiânia, foi a visita do meu irmão, quando meu irmão veio aqui me visitar para ver onde eu morava. E aí ele se surpreendeu, né, de ver que a gente morava num colchão, numa sala que tinha um colchão ali, era um beliche, mas acho que na parte de cima não dava para dormir, só dava para dormir embaixo, e outro dormia no chão. E o banheiro nosso era o banheiro que o pessoal da manutenção usava ali no hangar. O banheiro ali fora era tipo um banheiro de vestiário, assim. Então a gente ligava o chuveiro e saía, porque tinha muita barata. Então a gente ligava e saía para as baratas saírem ali, depois a gente voltar e tomar banho. Eu lavava a roupa na pia, não tinha lavadora, não tinha nada, lavava na pia. E meu irmão viu aquilo e ele falou: pô, Adri, cara, você não precisa disso, né? Volta para casa, que as condições são muito difíceis. E talvez na época o meu irmão, ele não entendia que aquilo, o que eu estava vivendo ali, não era sofrido para mim. Eu estava olhando para algo que eu achava que era muito difícil de atingir, porque eu não tinha ninguém na aviação, não tinha na minha família alguém que pudesse me ajudar a me puxar e a me oferecer algum emprego. Então aquilo para mim era necessário para ganhar experiência. Realmente foi uma decisão acertada ter ficado. Meu irmão na época voltou para casa triste, falou: meu Deus, como meu irmão está sofrendo. Mas depois, acho que hoje, ele assistindo o vídeo, vê o quanto isso contribuiu para tudo que a gente fez, tudo que a gente construiu. Aqui em Goiânia, as eleições passaram, e aí a gente teve contato também muito com isso, com a política. E depois das eleições, né, o que se falava? Falava que, como a gente era o piloto aqui do candidato a governador, e se ele ganhasse, nós seríamos os pilotos do estado. E aí sim eu pensei: caramba, depois de tanto tempo, talvez eu vou ganhar alguma coisa, né? Eu vou receber. Eu não contei, mas na época, quando eu vim aqui para Goiânia, eu tinha um Uno Mille
azul calcinha, 1993 era o Uno Mille, bem no comecinho do Uno Mille. E aí eu vendi aquele Uno Mille para vir para cá, guardei o dinheiro no banco e falei, vou tirando ali em doses homeopáticas para que esse dinheiro dure até eu estar recebendo um salário, até eu conseguir me virar sozinho por aqui. E o dinheiro durou, deu certo. O dinheiro do Uno Mille. Mas acontece que depois a gente finalizou a política, o candidato ganhou, né, as eleições, e os pilotos que eram do estado, que eram do outro candidato, continuaram lá e a gente não foi para o estado. Então daí naquela época eu decidi, a gente ia voar até um King B200, se eu não me engano, era um B200 ou um B350, que era um baita avião. Eu falei, nossa, olha que oportunidade, mas acabou não acontecendo. E aí depois disso a gente acabou voltando. Eu falei, bom, agora eu já tinha colocado o Mitsubishi na carteira, tinha checado, tinha feito as coisas, tinha registrado minhas horas que eu tinha voado aqui, e depois voltei para São Paulo. Voltei para São Paulo, fiz o curso no Brasília, entrei na Interbrasil, e aí isso daí é outra história, mas o intuito do vídeo é deixar registrado aqui a passagem por Goiânia, que foi a decisão mais difícil que eu tinha tido antes, né, na vida, com tão pouca idade, que foi uma decisão muito acertada, que eu vivi coisas maravilhosas aqui nesse lugar, conheci pessoas fantásticas e agora eu vou contar de coincidências, para finalizar o vídeo, 2 coincidências. A primeira, que hoje na madrugada, nós chegamos ontem aqui em Goiânia, eu tinha uma reunião com um possível futuro cliente nosso aqui da Foquemos, e na madrugada, 2 da manhã, recebi um áudio de quem? Renato Stenli me viu aqui no Instagram e viu que eu tô aqui em Goiânia, falou, Pescado, eu estou pernoitando aqui em Goiânia, vou sair logo depois do almoço, se você conseguir passar por aqui, a gente se encontrar, almoçar, então talvez já estou indo encontrar. Olha que coincidência, né? Encontrar o Renato nesse lugar aqui é uma coincidência muito feliz, porque ele também tem uma história muito bacana aqui nesse lugar. E a segunda coincidência eu vou contar pela metade, porque foi um telefonema que eu recebi, tem a ver um pouco com aviação, eu não vou contar o que é, mas quero deixar registrado nesse vídeo para que, quem sabe em breve, quando tudo der certo, poder contar aqui para você. Mas esse telefonema aconteceu aqui, ontem em Goiânia, tem a ver com aviação, e depois em breve talvez eu vou compartilhar com você que acompanha a gente aqui, mais uma história bacana que pode ser que venha aqui pela frente. É isso. Manu, um final de semana de nostalgia, de alegria, de lembranças, de coisas boas. Obrigado por estar aqui sempre com a gente, Manu. Posso girar um? Livre um. Tá girando um, então, partida normal, sinal à esquerda. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Goiânia. Você tá aqui no meu coração. Tchau, tchau.